Oi, gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindos! Que delícia! Mais um sábado juntinho com você. E agora, esse pensamento, essa reflexão é para você, mulher. Nenhuma luta haverá de te embrutecer. Nenhum cotidiano será tão pesado a ponto de te esmagar. Nenhuma carga te fará baixar a cabeça. Seja educada, mas não bobinha. Nunca minta, nem conte toda a verdade. Dance sozinha quando ninguém estiver olhando. Desaprenda para aprender. Delete para escrever em cima. Não permita que o fato de ter uma vida sensata te roube o direito ao desatino. Goste da sua vida, que às vezes tem céu azul, outras vezes tempestade. Compreenda e dê vazão à sua sensibilidade sem tamanho e esse coração que é só seu. Lá cabem sonhos de todos os tamanhos, mas não cabe muita gente. Se respeite, honre sua história e lembre-se sempre: lugar de mulher é onde ela quiser. E o nosso sábado é muito mais gostoso quando estamos juntos, então avisa a família, os amigos. Liga aqui na TV Aparecida que nós estamos chegando para papear bastante. Hoje nós vamos falar sobre o poder, sobre a importância da mulher em todos os âmbitos da nossa vida. Nós vamos te empoderar, sim. A nossa primeira convidada é atriz, cantora, compositora. Nós acompanhamos ela, o crescimento dela na TV. Desde pequena já participava de programas, encantando a todos nós. Ela tem, gente, uma voz impecável, ela tem um talento extremo. Ela vai bater papo hoje, vai falar sobre ser mulher. Ela é uma amiga muito querida, mamãe agora da Antonella, Li Martins. Seja bem-vinda. Obrigada. Mamãe da Antonella, né? Não tem jeito. Agora somos mamãe da Vitória, mamãe da Antonella. A gente deixa de ser um pouco a gente, né? Agora eu só escuto a mãe da Antonella. Ai, como vai a Antonella? Ninguém quer saber de mim mais. Como vai, Antonella? Tá ótima. Tá indo pra escolinha já? Tá indo pra escolinha já. Já vai passar agora já pra outra escolinha já. Bonequinha. Que já não é mais o berçário que a gente chama, né? Sim. Vai fazer 6 aninhos. Ela é já. muito linda, sua cara. Obrigada, Ali, Obrigada. seja bem-vinda, viu? Olha, ela sempre foi uma menina inquieta, cheia de questionamentos. Desde muito nova demonstrava seu interesse e talento para comunicação. Cresceu, virou uma referência no jornalismo de uma região muito importante para a economia do país, interior aqui de São Paulo. E hoje ela traz muitas histórias para partilhar com a gente. Vamos receber a jornalista Michele Sampaio. Michele, obrigada, bem-vinda. Tudo bem, querida? Obrigada, tudo bem? Prazer. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Tô vendo vocês falarem da Antonella, eu também tenho uma Antonella. Você tem uma Antonella? Tenho também. Quantos aninhos tem a sua? 6 anos, acabou 6 de fazer. anos. As Antonellas costumam ser preciosas, né? Lindeza. Os filhos, né, Amanda? Com certeza. A gente, Sim. como mãe, descobre uma versão ainda melhor de ser mulher. Sim, com certeza. Obrigada pelo viu? convite, licença. Olha, minha querida, bem-vinda ao nosso programa. Que música linda. Obrigada. Essa música tem um sabor especial, né? Para mim foi uma honra muito grande quando eu recebi o convite do Roberto Carlos para gravar com ele essa canção. É uma parceria minha com a Iana Marinho. Estamos falando de mulheres aqui, Sim. né? É uma amiga minha também, uma compositora maravilhosa. E que prazer estar aqui. Ah, minha querida. Prazer. Eu tava dizendo, nós 3 engravidamos, aliás, nós 4 temos idades muito próximas. Meninas, engravidamos nós 3 numa época meio parecida. Elas têm quase, né? A sua é um pouquinho mais velha, mas a sua tem 2 aninhos? Vai fazer 2 aninhos. A minha vai fazer 3. A sua tem 5. Acabou de fazer 5. 5, é isso. Nossa, 2, 3, 5, 6. E a sua tem 6, né? Só faltou a de 4. Que delícia ter vocês aqui, viu? Pois é, você tem muitas composições sozinho, com outras mulheres, mas cantar com o rei é sempre um privilégio, é uma coisa... É. E ele que tem tanto... Ele tem uma alma feminina também, né? Nas suas composições, assim, acho que é uma referência para muita gente, para mim, com certeza. Sim. E é isso. Como é que muito pintou? feliz. Vamos sentar, querida, Vamos? fique à vontade. Como é que pintou o convite? Senta aqui, ó, do meu ladinho. Como é que foi? A história é longa. É para resumir, como é que é? Deixa eu tirar esse violão aqui. Obrigada, Jairo. Obrigada, viu? Conte. A gente tem amigos em comuns, eu não sabia, mas o Roberto já conhecia algumas composições, né? Eu acho que é uma coisa maravilhosa na minha vida que eu consegui, graças a Deus, conciliar
o meu trabalho artístico como cantora, mas também sempre contribuí bastante como compositora com outras carreiras, né? E o Roberto já conhecia o meu trabalho autoral. De vez em quando, a gente se encontrava assim nos bastidores, e ele me dava uns toques, assim, era inevitável falar sobre música. Mas teve um certo dia que eu estava num show, era aniversário do Roberto, ele gosta de fazer aniversário, ele gosta de comemorar o aniversário no palco, né? Fazendo show. E eu estava, por acaso, esse show foi em Belém, eu sou paraense, e aí ele agradeceu minha presença nesse dia, eu me senti assim a rainha da Inglaterra, sabe? Holofotes, não, muito obrigado, o rei está agradecendo a minha presença nesse show. E aí no camarim eu falei, poxa, Roberto, já que você fala tanto das minhas composições, queria muito poder ter esse privilégio de te mostrar algumas coisas novas, né? Um dia que você estiver de bobeira, assim, que você estiver com um momento livre no seu estúdio, né? O que você acha? Ele, mas você mora no Rio? Eu moro no Rio. Ele achava que eu não morasse no Rio de Janeiro. Na época eu morava, né? E aí lancei eu me autoconvidei, né? Assim, Aí beleza, aí passou um tempo, recebi uma ligação da assessora dele pessoal. O Roberto tá marcando aqui, se você quiser vir mostrar as músicas. Fui lá, foi uma tarde maravilhosa. Essa história é mais longa, viu? Eu tô resumindo aqui, mas foi uma tarde incrível, ele falou sobre os discos, as histórias deles, e a gente foi ficando mais próximo. Cantei algumas músicas, tipo assim, você é o Roberto e eu tô aqui, né? Ele me deu violão e eu fingindo naturalidade. Não. Gente, esquece, porque assim... Fingindo costume. Não estou cantando para o rei da nossa música, um cara que eu ouvi a vida inteira. Não, estou fingindo que é assim, meu brother, entendeu? E quando eu cantei essa música, A Cor do Amor, ele ficou bem, assim, sério, né? E eu falei, meu Deus, não tá gostando dessa música. E eu cantando... E ele pediu para repetir. Você pode cantar novamente? Aí eu cantei. E aí eu percebi que ele sentiu alguma coisa com essa música. Ele falou, essa música tem uma coisa ali. Você pode me mandar essa música? Mandei, ficou com ele. Passou um tempo. Um tempo que eu falo é assim, 2 anos, tá, gente? Bastante tempo. Mas nunca mais eu mostrei essa música para ninguém. E aí, um certo dia, ele me ligou, dizendo que tinha acordado com essa música na cabeça, que a música era um hit, e que ele achava que essa música era para ser gravada num dueto. E aí eu disse a ele, fique à vontade, né? Vamos, né? O que você... E aí ele falou, o que você acha da gente gravar essa música juntos, então? Foi um presente. Por coincidência, eu estava a caminho do Círio de Nazaré, que eu canto todos os anos, em Belém. Então, com certeza tem uma bênção lá do céu, tem a mãozinha da Nossa Senhora. E foi um presente, assim, todo o processo de gravação, de conviver com ele, de ver o cuidado dele com cada nota, com a escolha do tom. Ele realmente é encantador, assim, pra gente ver um cara que tem essa carreira, a carreira que ele tem, consolidada, né? E ele ainda tem todo um cuidado, assim, um preciosismo. Eu falei, gente, parece que ele tá precisando estourar, sabe? Esse homem tá precisando acontecer. De tão cuidadoso e assim, e é encantador ver essa paixão pela música. E eu também sou com certeza, apaixonada pela música. Eu amo estar no estúdio. Eu acho que esse processo é muito gostoso e a gente não pode perder esse encantamento, né? O resultado vem depois, mas isso mesmo. O principal é essa paixão. É bom demais. Li, você tá vindo com um projeto novo também, uma homenagem a Whitney Houston, Celine Dion. A gente está retomando, na verdade, que a gente sim. a gente estreou um pouquinho antes da pandemia, né? E aí, quando veio a pandemia, tinha uma saudação a Whitney, tinha uma saudação a Celine e tinha uma saudação a Amy Winehouse. E aí, a gente teve que parar com a pandemia. E agora, no retorno, o Rafael, que é o nosso diretor, Rafael Mello, teve essa ideia de juntar os shows, e fez o Divas. Então, sou a Milena Jardim, eu e Rafael Oliveira
cantando as canções de Whitney Houston, Celine Dion, e tem um momento que a gente faz também uma homenagem a Mariah Carey. Então, Ai, que lindo. Foi uma ideia que veio por conta da pandemia, assim. E então a gente tá pegando estrada agora, graças a Deus está sendo um sucesso, esgotando. A gente está retornando em algumas cidades, inclusive porque esgotou, então pediram uma nova sessão, uma sessão extra. Então, graças a Deus, está sendo um sucesso por onde a gente tem passado. Ai, que coisa boa. Como é bom, né, a gente fazer o que gosta. No programa passado a gente falou sobre isso, né? Que a gente... O que é o sucesso? Principalmente uma mulher. O sucesso é você fazer o que te faz feliz. E não é todo mundo que consegue trabalhar com o que ama. Então, independente do teu grau, independente se for a medicina, se for se você for uma professora, se você for uma artista, não importa. O sucesso é você fazer o que ama e aí colher os frutos disso, o reconhecimento disso, né? É muito especial e principalmente para nós mulheres. E uma coisa que é importante deixar clara aqui também, daqui a pouquinho tem outros convidados, tem o Maurício Patrocínio que está chegando. Nós vamos falar de uma empresa só de mulheres, uma empresa que cuida de assuntos domésticos como... Ela é arquiteta, ela montou uma empresa que faz tudo na tua casa. Troca a lâmpada, arruma tudo que o homem, teoricamente, são assuntos masculinos, elas trazem, vão fazer isso só pra mulherada. Tem a promotora de justiça, Helena Passarelli, daqui a pouquinho no programa, ainda tem muita gente pra entrar. Mas é importante que você saiba que o sucesso de uma mulher não é só atrelado ao seu trabalho. Muitas vezes a gente diz, pô, você tem que ser uma mulher de fibra, uma mulher forte e tal. E isso, o sonho dessa mulher é ser dona de casa, é ser uma excelente esposa, é ser uma mãe maravilhosa, é levar o filho na escola, é na natação, no inglês. Essa é a vida dela. E ela tem sucesso dentro do que ela se propôs a ser, não é, Michelle? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua escolha, por exemplo. Sim, eu sou jornalista por formação, né? Nem me arrisco a cantar aqui, que eu sou muito desafinada diante de mulheres tão talentosas aqui. Então, assim, eu me formei e já comecei a atuar na televisão. Nacionalmente eu não sou muito conhecida, mas aqui na região, aqui é minha terra, né? Então aqui a gente está aqui na TV Aparecida. TV Aparecida faz parte da minha vida há muitos anos, desde o meu nascimento, que eu sou nascida em Guaratinguetá, que é aqui do lado, e também ao longo dos anos que eu trabalhei com televisão, quase mais ou menos 17, 18 anos trabalhando com TV. Então eu passei a vida cobrindo os eventos aqui no Santuário Nacional, né, as visitas dos papas, né, enfim, então assim, a Aparecida tem uma representatividade muito grande na minha vida. Então assim, eu descobri o meu talento errando também, né? Então eu gostava muito de malhar, de academia quando eu era muito jovem. Aí fui fazer educação física, não me identifiquei, troquei, fiz direito, não gostei também. E quando eu entrei no jornalismo, eu me descobri. E aí eu passei a me apaixonar por aquilo que eu fazia. E logo muito cedo, muito jovem, acabei entrando na televisão como repórter e apresentadora. Trabalhei na afiliada da Rede Globo por muitos anos. E hoje eu toco a minha empresa, que eu trabalho com comunicação e desenvolvimento humano. Né? Você trabalha com coaching, você sabe o quanto é importante a gente trabalhar esse outro lado da comunicação, né, Amanda? Enquanto o desenvolvimento, a melhora das relações, né? Então a melhora da nossa comunicação com nós mesmos, né? Que passa muito por isso. Então hoje eu atuo com a minha empresa nessa parte de desenvolvimento humano. Mas por muitos anos, eu tô vendo os meninos aqui trabalhando, coloca o microfone, arruma a câmera. Por muitos anos, quase 2 décadas, isso fez parte da minha rotina e foi muito prazeroso. E agora acho que a gente sabe que a vida é longa, a gente se permite a mudar de carreira. Mudei um pouco de carreira, agora estou muito nessa área de desenvolvimento humano e treinamentos. É um orgulho muito grande ser mulher e entender o quanto a mulher se desenvolveu, o quanto ela evoluiu, o quanto ela abraçou o mundo, né, gente? Ela abraça os trabalhos de casa, ela é presidente do país, ela vai à frente das maiores empresas, ela vai para a economia, ela vai para a Bolsa de Valores, ela é empreendedora, ela ganha dinheiro, ela traz dinheiro em casa. É muito bom, essa evolução é muito boa. Li, você participou de alguns reality shows. E eu queria que... o reality, ele traz uma exposição até diferente do que a gente vive aqui na TV, que a gente mostra o nosso melhor lado. No reality, você mostra tudo. Você, em algum momento, ficou com medo do julgamento, do comportamento? O que foi determinante para você dizer, eu vou, seja o que Deus quiser, vou ser eu, e é isso? Eu acho que a gente está passando por um momento onde... diferente de quando o Ruge teve o seu auge, que
os artistas tinham que ser perfeitos, né? A gente tá num momento de humanizar, eu acho, sabe? E o erro humaniza e parece que aproxima, cria identificação. Acho que as mídias sociais trouxeram muito isso também, porque as pessoas conseguem acompanhar o nosso cotidiano e quando a pessoa te vê lá lavando uma louça, né, brincando com a sua filha toda descabelada e tal, fala, olha, ela é que nem eu, né? Ela não é só aquela moça maravilhosa que eu vejo na televisão e tal, no palco, produzida. Ela também é a mãe, dona de casa. E então eu não tive medo assim dessa exposição, porque eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou. Eu sei sim que eu tenho meus defeitos, tenho minhas virtudes. E como todo mundo, eu estou num processo de evolução, estou num processo de aprendizado. Tenho a humildade de também saber reconhecer quando eu estou errada, pedir desculpa. E eu acho que isso é um exemplo que a gente, quando a gente passa a ser uma influência, né, na vida de outras pessoas, eu acho que a gente tem um pouco essa responsabilidade também, né, de mostrar para as pessoas que, olha, tá tudo bem você errar, desde que você tenha humildade para reconhecer que você está errado e corrigir, né, e aprender com o seu erro, né, e evoluir, crescer com isso, né? Então eu na verdade fui para me despir mesmo disso. Eu sempre fui muito rotulada como ai, a patricinha, ai, a fresquinha, ai, a nhenhenhé, né? Então deu uma quebrada nisso, assim, foi muito legal o feedback, assim, até inclusive essa semana, inclusive a gente foi fazer show. Não lembro agora se essa pessoa era de Marília ou de Bauru, que ela veio e falou, nossa, parabéns pela sua postura, sua e do seu marido no programa. Assim, para mim, vocês foram os campeões da edição, tanto morais como assim, de casal ali nas provas. Era o casal que pensava bem para postar, né? Tinha todo... diferente do que a gente via de outros casais. Ela falou, eu estava torcendo muito para você e para o seu marido, e para mim vocês foram os verdadeiros campeões do programa. Então eu acho que é sobre isso, sabe? Eu saí de casa sabendo que eu poderia ficar 3 meses fora e longe da minha filha, mas uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça a nossa dignidade, o nosso caráter, a nossa honra não tem preço. Então, eu não vou fazer nada que não seja verdadeiro e real, fazer barraco para viralizar e, né, coisas que a gente vê também hoje em dia por conta da internet. A gente falou, não, a gente não vai se vender e não vamos fazer isso porque não somos nós, e isso a longo prazo, talvez daqui a um tempo, possa trazer resultados muito ruins e negativos para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa filha, né? Então, a gente foi muito consciente de que, lógico que a gente queria ganhar sim, é óbvio, né? Ninguém entra para perder, Claro. Mas a gente tem coisas que o dinheiro não compra. E aí, a gente vai falar, nós vamos para o intervalo agora, e eu quero deixar já uma pergunta no ar, porque as mulheres, mesmo as mulheres muito poderosas, as mulheres conhecidas, reconhecidas, muitas vezes na sua vida elas sofrem julgamentos, preconceitos, abuso. Olha, antes de ir para o intervalo, nós estamos falando de mulheres poderosas, nós estamos falando de ser mulher, né? E a gente trouxe isso, que o sucesso em ser mulher é você ser o que você quiser, né? Dona de casa, mãe, empreendedora, profissional, o que você quiser. Eu deixei uma pergunta no ar que foi também, além de toda a parte de evolução que a gente vê, de desenvolvimento da mulher, que a mulher ainda hoje, muitas vezes ganha menos que o homem exercendo a mesma função. Ela ainda sofre, sim, muitas vezes julgamento, preconceito, abuso. E eu queria que vocês relatassem um pouquinho da história de vocês relacionada a isso. A gente estava comentando que você, por exemplo, Lia, veio do Pará, quer dizer, veio do norte. O que você já sofreu de preconceito ou de... Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 18 para 19 anos, eu era uma menina. Eu comecei a compor, Amanda, muito novinha, né? Com 8, 9 anos, já escrevia.
E já tinha certeza, eu falava, eu quero ser música. E eu sou do interior do Pará, não é de Belém, a capital, é o interior do Pará. Até os 8, 9 anos não tinha nem energia elétrica na minha cidade. Então, quando eu decidi que era isso que eu queria viver, foi uma revolução. Eu sou a filha mais nova, o meu pai ficou assustado. Então, eu vim para São Paulo sem conhecer absolutamente ninguém. Na verdade, vim ficar na casa de uma tia de uma vizinha da minha mãe, lá. Então, era uma pessoa conhecida. Mas por um mês, até eu me estabelecer. Eu tinha um mês, né, para me estabelecer. Então, aí eu entendi o que é. Quer dizer, eu era muito blindada, né, porque eu sempre cantei desde criança, mas o meu pai me acompanhando, o meu tio, eu não sabia nem o que era isso. Cheguei aqui em São Paulo, não conhecia absolutamente ninguém. E quando eu fui cantar em barzinho, porque eu tinha que sobreviver, não tinha dinheiro. Não tenho vergonha em dizer que passei necessidade, sim, fome. Eu também passei por isso. As pessoas acham que pela estética, assim, ela é uma patricinha. Ninguém sabe do meu corre, né? Sim. Calce minhas sandálias para saber por onde eu andei. Então, mas eu acreditava muito. Eu falava para Painho, chamo meu pai, Painho, tá tudo certo. Eu vou conhecer um cara da gravadora. Na minha cabeça já estava tudo certo. Eu vou tocar minhas músicas, ele vai ver que eu sou boa nisso e vai me contratar e pronto. Agora, simples assim. Simples. E é isso. E aí eu andava pelo centro de São Paulo e via aquelas pessoas tocando na rua e eu, mas como é que você veio parar aqui? Você não conhece ninguém da gravadora, não? Inocência, assim, é uma coisa linda que te motiva. A gente não tem noção, realmente. Hoje, sendo mãe, eu fico, meu Deus, eu era uma menina, né? Mas eu acho que tive sorte também, graças a Deus, eu tenho esse dom, talento, me ajudou bastante. Quando a primeira artista gravou uma música minha, eu nem sabia que isso dava dinheiro. Eu achei que eu ia conhecer a Angélica, né? Aquela que gravou a primeira música. Mas até chegar esse momento, o meu prazo já estava encerrando, que meu pai me deu um prazo de 6 meses para gravar um disco e fazer sucesso. Porque senão ele vinha atrás de mim. Sim. Então, já estava encerrando o meu prazo. Aí, a primeira artista gravou uma canção minha. Mas até lá, eu sofri muito assédio. Hoje ainda tem muito mais homens no mercado musical do que mulher, mas graças a Deus a mulher já tomou mais o seu espaço. Nessa época, então, era homens, e eu uma menina. Aí eu tive que aprender a falar que não estava sozinha, que eu morava com parentes. Porque quando eu era transparente, senti que as pessoas cresciam um pouco nesse sentido, né? É isso, eu acho que é triste, acho que muitas mulheres já passaram por isso, para que você valide o seu talento. Muitas músicas que grandes artistas gravaram, no início da minha carreira, eu comecei a não querer ir pessoalmente. Eu mandava pela Warner, e já tinha assinado o contrato, e muita gente nem sabia que eu era uma menina. Foi assim que eu cheguei a conhecer o produtor musical de Sandy Júnior na época, que já tinha gravado umas 4 músicas minhas, a dupla. E ele falou, eu tô ligando, quero falar com a Lia Soares, achando que era já uma... E era eu, que eu quero saber quem é essa menina que tá cantando na demo. Eu gostei muito da cantora, não... Então, eu conversava muito com as pessoas antes de marcar uma reunião, de encontrar pessoalmente, já traumatizada desde cedo. Nesse sentido. A gente tem... Hoje, pode ocorrer, você já tem uma outra cabeça, você já é uma mulher que já passou por isso, já sabe como lidar e tal, mas eu, menina, chegando do interior e não tive nenhum tipo de ensinamento, sabe? Preparo para isso. Vai aprendendo na vida, né? Aprendi na vida, É bem então, isso. Então, acontece. Ô, Michele, o seu desligamento da TV que você estava e passou muito tempo, se deu por algum fato de preconceito? Como foi? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Essa história acabou ficando repercutindo muito, porque acho que acabou sendo exposto esse problema do peso na televisão, né? Na época, eu tive a Antonella hoje já fez 6 anos, né? Então, eu engravidei, acabei engordando mais de 20 quilos, 25, um pouco mais durante a gravidez, né? E eu era apresentadora do telejornal. Aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu fui afastada do vídeo. Então, por praticamente 15 anos, eu fiquei à frente da bancada
E quando eu voltei da minha licença maternidade, eu apresentei 2 dias e a direção acabou me afastando do vídeo por conta do peso e eu realmente não tinha emagrecido. Aí o que até então era natural na televisão, né? Você trabalha com televisão, vocês sabem bem o quanto essa exigência de padrão estético na televisão sempre foi muito árdua, né? Então, até então era natural. Só que isso acabou sendo exposto e um pouco do que a gente estava conversando sobre a exposição das redes sociais, né? Então, eu acho que acabou ganhando voz nas redes sociais esse desligamento, porque as pessoas aqui da região acompanharam essa luta, né? Ao longo de 2 anos, eu consegui emagrecer mais ou menos 9 a 10 quilos e voltar à frente do telejornal, à frente da apresentação, por um período ali de julho a março, mais ou menos, eu consegui. Então, durante esses 2 anos, o meio termo ali, eu consegui emagrecer e fui... E aquela do emagrecer rápido, low carb, remédio, aquela coisa assim que você não muda os hábitos, né? Que você não muda os seus hábitos. E aí você acaba ganhando novamente o peso. E aí eu acabei até então saindo do vídeo, passei 1 ano sem conseguir emagrecer e sem conseguir retornar. E aí quando eu saí, houve essa repercussão muito grande na época, né? Faz 3 anos já que eu saí da televisão. E as pessoas sempre foram muito carinhosas, queridas comigo, e acabou dando uma repercussão muito grande por conta do preconceito, da pressão por emagrecer, né? E a mulher que se torna mãe, o quanto é difícil, né? O quanto é desafiador você cuidar da bebê, cuidar de você, né? Tem vezes que a gente não consegue nem tomar um banho, nem tá, né? Tão desafiador você passar a madrugada amamentando, né? Então, assim, acho que isso veio à tona de uma maneira tão forte por conta do momento que eu tinha vivido, né? Era mãe e era uma pessoa muito querida e benquista aqui na região, porque por muitos anos atuei na televisão, então acabei conseguindo conquistar o público diante do meu trabalho, que eu fazia. E quando você engorda, você não perde as suas habilidades. E quando você se torna mãe também não, você ganha forças, né? Então eu estava apta a estar ali à frente da bancada, porque eu não tinha perdido a minha capacidade, muito pelo contrário, né? Então Você falou isso, eu tá me lembrando, logo que eu tive filho, uma vez eu recebi também uma ligação de uma empresa que eu fazia evento direto e dizer: Amanda, nós vamos ter um evento, mas agora você teve neném, agora você, né, não vai mais trabalhar, vai segurar um pouco. E por muito, assim, meses, sei lá, até os 6 meses, eu ouvia muito isso, repetidamente. Agora é mãe, não sei o que lá. Gente, mas peraí. Porque eu sou mãe, não posso mais trabalhar? Pelo contrário, agora que eu tenho que trabalhar dobrado. Então tem isso, parece que já está um pouco embutido na cabeça da pessoa. Obviamente, logo que você tem filhos, primeiros dias, ok, né? Mas você pode depois ir desenvolvendo as suas funções, né? E também cada mulher tem seu tempo. Também tem mulher que, eu quero tirar 1 ano. Mas aí é uma opção, cada um tem seu né? ritmo. Mas não tem que ser assim, né? Sim, sim. Na verdade, eu até pensei, assim, eu conversei muito com meu pai sobre isso. Meu pai falou: você não quer dar uma pausa? E aí eu falei: puxa, eu não tenho um emprego, eu tenho uma carreira, né? De jornalista, apresentadora. Então eu optei por enfrentar esses desafios, né? E como toda mulher enfrenta. E com a saída, eu recebi muitos relatos de mulheres que enfrentavam preconceito pelo peso e o preconceito por serem mães, né? Então, isso acabou... eu recebi muitos relatos, assim, até muito tristes, que vêm da própria família. Isso é muito triste. Às vezes, da própria mãe, do próprio marido, né? O quanto isso me entristeceu ver que as pessoas, na verdade, estavam ali sendo compassivas com a minha dor, mas muitas já tinham vivido coisas piores. Quantos casais se dissolvem porque nasce um filho com problema, porque a mulher não volta ao peso, né? Porque a mulher tem a depressão pós-parto. Quantos homens não entendem, às vezes, o quanto a gente muda, a gente perde um pouco a identidade, depois recupera. É assim, né? Você sabe que eu recebi um diagnóstico, um comentário, semana passada, tá muito recente na minha cabeça. Tem um outro preconceito, que eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu acho que é cedo, né? A gente está contemporâneas, próximo aos 40 e tal. Mas eu escutei isso semana passada de um produtor, falando assim: Lia, você é maravilhosa, não preciso dizer quem, né? Mas ele falou isso na minha cara: você é maravilhosa, a gente tem que saber que você tem mais 5 anos. Eu, como assim? Não, porque
a verdade que você tinha com 20 anos, como você cantava e compunha, é diferente. Agora você não tem mais a mesma vitalidade, você já tem filho, entendeu? Próximo aos 40 e tal. Esperei a pessoa terminar esse comentário. Eu falei assim, com certeza eu não vou cantar como uma menina de 20 anos, eu vou cantar muito melhor. Porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor e o fato de eu ter sido mãe me faz uma pessoa melhor, uma artista melhor, uma compositora mais sensível. Então, eu concordo em parte com o seu comentário, mas discordo totalmente você achar que a Lia, de 20 anos... Eu recebi esse comentário. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso está tão recente que eu acho que também é um preconceito. Acho que não desceu muito bem, acho que não sabe? chegou a ser verbalizado, mas eu consigo sentir com olhares, enfim. Eu percebo isso também, no geral, assim, né? No nosso ambiente de trabalho, que existe isso, sim. Né? O homem não, imagina, eles vão ser galãs para sempre, né? Roberto Carlos, o rei, né? Agora a mulher não, mulher fez 40 anos, olha, agora já... Ô, Lia, a gente falou aqui de julgamento, de preconceito. Você trouxe a público, deixou público um abuso que você teve, porque você era casada com outra pessoa pública, né? Quando os dois são famosos, é muito mais difícil concentrar as coisas ali dentro de casa. Como é que ficou a tua cabeça naquele momento ou depois disso? Assim, você se sentiu invadida? Hoje eu sei que você, né, tem... Aliás, um beijo pro JP, que é maravilhoso. Você construiu a sua família, é tudo muito diferente. Mas você se sentiu invadida? Como foi? O julgamento, né, das pessoas é muito cruel. E o que eu percebi, assim, é o quanto as pessoas são hipócritas, né? Porque 99% das críticas que eu recebia vinham de mulheres e que muito provavelmente passavam por situações semelhantes, se não piores, né? Então eu ficava indignada com isso, porque fala-se tanto de empatia, né, da mulher apoiar uma apoiar a outra, e só que na época não se falava tanto de relacionamento abusivo também, então acho que nem eu tinha consciência de que eu vivia um relacionamento abusivo. Hoje, olhando de fora, eu tenho muito mais consciência e consigo identificar essas coisas, porque como eu não estava feliz no relacionamento, eu mudei a chave e foquei no trabalho e passei 7 anos da minha vida focada no trabalho. Eu lembro que eu encontrei recentemente com a minha fono, ela falou, você era um ser assexuado. A gente perguntava para você, né, da sua relação, e você falava, tá a mesma coisa de sempre. Então, eu meio que mudei o foco, porque eu não sabia lidar com aquilo. E depois que veio a público, eu comecei a receber muitos depoimentos de muitas mulheres falando que passaram por situações semelhantes e que também não conseguiam sair, porque meio que você vai entrando no emaranhado ali e você não consegue ter a visão de quem está de fora. Então as pessoas tentavam me alertar e falavam e eu não conseguia enxergar. E aí quando eu tentava sair, a pessoa consegue manipular a situação de uma forma que você ainda sai pedindo desculpa. Isso é muito importante. E aí a gente vai entrar num tema que é também coragem, né? Coragem de dar volta por cima, coragem de tornar, no seu caso, público, mas para muitas outras mulheres, levar para a família. E eu tenho uma convidada agora que vai entrar via Skype, que é uma pessoa que eu admiro muito e que trata desse assunto de mulher muito bem, trata de coragem muito bem. Ela assumiu uma posição social amplamente ocupada por homens e nem por isso ela se deixou intimidar. Ela tem muitos trabalhos importantes relacionados às nossas leis, não é apenas uma promotora de justiça, ela também é mãe, avó, jornalista, advogada, um exemplo de representatividade feminina em vários aspectos da nossa sociedade. Minha amiga Eliana Passarelli, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aí todas, apesar de cega, tá, gente? Porque eu tô sem óculos, eu não tô enxergando nada, mas... Que bom, Eliana, que bom te receber aqui. E quando a gente fala de empoderamento feminino, de coragem, né, de
enfim, de reivindicar os nossos direitos, de ser mais a gente. Eu lembro sempre muito de você. E eu já quero que a primeira pergunta seja pegando carona no que a Ali falou, de um abuso que ela viveu e ficou público. E quantas mulheres vivem esse abuso? Quantas mulheres ficam dentro das suas casas recebendo? Às vezes ela não recebe um tapa, ela não recebe um abuso físico, mas ela recebe palavras que não são bacanas, sabe? A falta de elogio, o xingamento, o julgamento. E ela não tem coragem de sair dessa situação. E eu queria a sua palavra sobre isso para a gente começar, Eliana. É um momento, eu não diria que é um momento, eu diria que é uma consequência muito grande, primeiro de fator econômico, daquilo que a gente permite que os outros façam com a gente quando não somos independentes. Parece que é fácil, né, falar, você não é independente porque você não quer. Nós temos uma situação brasileira que é quase de analfabetismo em relação à juventude, em relação às mulheres, principalmente. E as mulheres ainda são tratadas como objetos, né? Então, de posse emocional. E nessa situação de posse emocional é uma coisa muito louca, porque com isso ela se torna dependente economicamente, fatal. E aí, enquanto o marido sai para trabalhar, eu acabei de ouvir vocês falando, quer dizer, alguém fica em casa cuidando dos filhos. E este ficar em casa cuidando dos filhos significa não prosperar em outras áreas, não fazer outras coisas. Ah, mas isso está errado? Não, isso é nosso. Isso é da mulher, né? A maternidade é uma coisa muito intensa pra gente. A paternidade nem tanto, mas a maternidade sim. Mas a gente nunca olha lá na frente, porque a gente não foi criado para isso. A gente não foi criado no sentido de as mulheres são iguais aos homens, as mulheres merecem as mesmas oportunidades que os homens. Não, não é verdade. Toda vez que eu atendia problemas de abusos, não só sexuais, morais, você estava até comentando, Amanda, que as pessoas machucam com palavras. Muitas vezes elas machucam sem palavras. É só o estado de abandono, né? Verdade. Então fica o abandono físico, o abandono psicológico, isso acontece muito. E nessas situações, a gente não tem como resgatar essa mulher facilmente. Não tem. A minha briga muito grande em termos de direito é o seguinte: você retira essa mulher da casa, você coloca num abrigo, e daí? O que vai ser dela depois? Se você não der condições financeiras, se você não tratar emocionalmente essa mulher, desculpe, você consegue fazer com que ela saia dessa situação por no máximo 3 meses, no máximo. Depois ela retorna. Porque ela tem medo do marido, né? Porque você fala, não, a polícia vai colocar, o marido não pode chegar perto, tal, mas não vai ter um segurança 24 horas do lado dela. Nem, né? se tivesse. Nem se tivesse. Primeiro que as medidas protetivas falam assim, não vai chegar perto por 200 metros, por 300 metros. Isso é abusivo até, né? Chega a ser ridículo. Depois vem aquela história. Mas a senhora está com a medida protetiva? O indivíduo está na sua porta, ninguém prende, porque não tem lei para isso. Seria um crime de desobediência que nem com prisão é a pena. A pena, inclusive, pode ser pagamento de multa. Então, as nossas leis penais não andam e não conversam com as nossas, primeiro, ansiedades, e segundo, não conversa também, em termos de educação, a ponto de fazer dessa mulher um ser independente. Aí talvez você pergunte assim, mas você quer que todas façam faculdade? Não, eu quero que todas tenham educação suficiente para serem mulheres livres e não mulheres dependentes de um relacionamento. Inclusive, afetivamente falando, nós somos muito mais dependentes, isso é da nossa natureza, em relação à grande paixão do que a grande paixão em relação a nós. Essa que é a verdade, né? Sim. E aí a gente vai tendo ao longo do caminho, né, a dificuldade de entender onde é que nós erramos. E com isso, como disse a sua convidada, perdão, que eu não vou nem arriscar nome porque eu sou péssima.
e eu sou mesmo, eu acho que foi a Lia que falou isso, você sai pedindo desculpa. Sim. E você sai com um sentimento de culpa absurdo. Eu chegou um momento da minha vida que, claro, sou mãe, sou avó, enfim, casei cedo, casei com 22 anos. E eu não parei, em nenhum momento, eu não parei de estudar e de trabalhar. Em nenhum momento. Essa é a minha realidade desde os 16 anos de idade. E, obviamente, eu era órfã de pai. Então, daí, a natureza do ser humano, eu precisava enfrentar aquela dificuldade. E eu fui criada, então, de outra forma, que era para vencer. O casamento na minha vida durou mais de 10 anos, e o casamento foi um casamento abençoado. Tenho 2 filhos lindos, tenho netos lindos, e o meu ex-marido é meu amigo, meu irmão. Cuida, inclusive, de grande parte das minhas coisas. Mas foi uma relação, em nenhum momento teve abuso. Foi uma relação difícil pela minha carreira, isso foi. Sim. Onde muitas das vezes eu sacrifiquei meus filhos, sacrifiquei meu casamento, sacrifiquei minha liberdade, a liberdade deles, mas isso foi uma escolha minha também. E às vezes eu fico pensando, quantas de nós têm essa consciência, né? Sim. A consciência que eu digo que eu não sei se é certa, mas era o que eu colocava à frente da minha carreira. São as escolhas, né? Exatamente. Às vezes dando palestra eu falava, gente, meus filhos não escolheram que eu fosse promotora de justiça. Eu escolhi por eles, que fossem filhos de uma promotora de justiça com as suas consequências. Eu não perguntei a eles se eles queriam ser meus filhos, né? Então eu arrastava todo mundo em consequências. Até hoje é muito complicado. Mas se a lei não melhorar, se as próprias mulheres não se respeitarem, isso também que vocês falaram aí, e não se respeitam, as nossas maiores inimigas são as mulheres. Sempre. Seja no cargo de trabalho, seja nas redes sociais, principalmente, né? Há um comparativo muito ruim, muito desagradável. E parece que a gente vai embutindo isso cada vez mais na cabeça e achando que a gente é essa coisa horrorosa mesmo, que as pessoas dizem. Agora, todo mundo tem condições de fazer uma terapia, de cuidar da saúde? Não. Quase ninguém, né? Então, eu acho que o mecanismo social do Estado falha e peca nisso. Muito. Mas a gente fica muito feliz, Eliana, em saber que existe uma pessoa como você, uma promotora de justiça tão importante como você, que defende, né? Com unhas e garras, assim, a mulher mesmo. Eu acompanho bastante o teu trabalho há muito tempo e eu fico muito feliz em saber que a gente pode contar com você e com tudo que você pode mobilizar dentro do teu mercado, do que você trabalha. Meu amor, eu tenho que me despedir de você, mas olha, foi um prazer te receber aqui. Quero muito que você venha um dia pessoalmente, quando você puder, ao nosso programa, pra gente bater um papo enorme. Eu tô alojada aqui, eu não tô nem sentada, eu não tô em lugar nenhum. Eu tô alojada no quarto porque eu tive Covid, tô fora da minha casa, aliás, na casa da minha filha, e eu não quis ainda dar uma saída, mas eu fiquei muito grata com o teu convite. Muito. Obrigada, viu? Venha quando puder. Obrigada, viu? Um beijo enorme pra você. Obrigada pela sua participação, pela sua expansão de consciência. Tudo que a Eliana falou é bem isso, gente. É o que a gente tem que pensar. São as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Mas, acima de tudo, quando a gente, mulher, tem a nossa independência financeira em nossas mãos, a gente tem o poder de ir e vir, de entrar e sair de qualquer situação, né? E isso é muito valioso pra gente. Sábado muito mais gostoso com você aí do outro lado. Hoje nós estamos falando dessa mulherada linda. E aí eu disse pro diretor, mas olha, a gente tem que ter uma opinião masculina, a gente tem que ter um homem para participar disso. Então, mesmo com um assunto tão feminino, né, ele tem um ponto de vista para partilhar e afirmar ainda mais o importante papel das mulheres no mundo. Ele é mentor da felicidade e sua paixão é contribuir para que as pessoas vivam melhor enquanto realizam seu projeto de vida. Seja bem-vindo, meu amigo Maurício Patrocínio. Ô, querido!
Gratidão Obrigada pelo por estar convite. aqui, Que viu? responsabilidade a minha, né? O único, hein? Eu tava ali Bendito assistindo. entre as mulheres. Puxa, tava assistindo ali os 2 primeiros blocos. Comecei a ficar nervoso. Mas a Que gente achou muito responsabilidade. importante ter um pitaco de um homem, né? Um homem com H, porque existem muitos tipos de homens e a gente vai falar aqui exatamente dessa importância. Porque, por favor, sente-se, Maurício. Obrigado, As pessoas dizem... atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e aí outros já dizem, não é atrás, é ao lado. Aí outros dizem, esse ditado já está inverso. Atrás de uma grande mulher tem um grande homem. Obrigada por estar aqui. Obrigado, gratidão, que honra. Parabéns pelas suas histórias, né? Também pela convidada que participou pelo Skype. Não são tempos fáceis, né? São tempos de busca de conquista de liberdade. E vocês, mulheres, estão num momento bastante crucial. Eu tiro meu chapéu, toda a minha honra, né, pelo momento que vocês estão vivendo, porque é um momento de transição dentro da nossa história do mundo. Eu acredito absolutamente que ao lado de grandes pessoas existem grandes pessoas, independente de serem homens ou mulheres, independentes de crenças, independente de qualquer coisa, né? Cada pessoa tem o seu valor no mundo, cada pessoa. Se tem uma coisa que eu posso afirmar, e uma das poucas coisas, é que absolutamente todo mundo tem o seu valor. Seja quem for, todo mundo tem o seu valor. E quando se reconhece o valor, pela minha percepção, você reconhece a tua força. Ao reconhecer a tua força, você sabe quem você é. E sabendo quem você é, você sabe o que te cabe e o que não te cabe. Você sabe o que você aceita e o que você não aceita. Você sabe o que você deseja para a tua vida e o que você não deseja para a tua vida. E a partir do momento que eu sei o meu valor, eu sei que a minha força talvez é a fragilidade de alguém. E a minha fragilidade é a força de alguém, e a gente se complementa. Então, é fundamental que a gente passe a entender isso. Ao entender o meu valor, eu me respeito. E muito foi falado aqui. E eu me respeitar é fundamental. Porque como é que alguém me respeita se eu não me respeito? Então, é importante, Amanda, e eu vejo dentro do meu trabalho, eu tenho feito vários eventos, estou fazendo mentorias individuais, enfim, e os meus retiros, aparecem muitas histórias, e sobretudo de mulheres. Dentro dos estudos de felicidade, que é a minha paixão, é o meu propósito de vida, existe um estudo que fala que mulheres são menos felizes que homens nos tempos atuais. Não sei nos outros tempos, mas por quê? Porque a mulher, ela se cobra demais. Ela se cobra porque a sociedade também cobra dela e ela começou a querer se impor, e eu acho louvável. Mas ela se cobra por quê? Porque primeiro ela foi buscar a independência financeira. Ela foi buscar a sua liberdade, se posicionar. E a partir dali ela começa a se punir, porque, puxa, eu tenho sucesso profissional, mas eu não fui mãe. Eu tenho sucesso profissional, mas eu não casei. Ou eu casei e fui mãe, mas eu não tenho sucesso profissional. Você falou muito bem, é sucesso. Aquilo que você se propõe, é o teu projeto de vida, seja qual foi. As decisões, toda decisão é uma perda. Então, se eu tomei decisões e eu tomei decisões conscientes, eu perdi algo, mas está tudo bem, porque eu ganhei muita coisa, né? Agora, vocês acham que dá pra ser tudo? E eu queria começar com você. A Eliana Passarelli comentou, disse assim, Amanda, hoje ela é uma das mais importantes promotoras de justiça do país, mas ela abdicou, né? Claro. Ela triturou talvez o casamento por isso, ela abdicou da presença dos filhos. Então, assim, dá pra gente querer ser bem-sucedida profissionalmente, querer ser bem-sucedida como mãe, como esposa, dá pra ser tudo, além de tudo, malhar, ir pra academia. Dá pra ser tudo, Maurício? Dá pra encontrar Olha, a felicidade em rapidamente eu tudo? posso falar assim, aos homens não cabe esse ser tudo, porque o homem se mascar chiclete e andar, ele cai, porque ele faz uma coisa por vez. A mulher talvez faz várias sim. coisas. Isso é uma coisa que a mulher faz. Muito. A mulher, ela pode dirigir, né? Tá falando com alguém, passa um batom. O homem não. Você vai falar, olha, espera, eu tô concentrado. É uma caixinha por O homem vez. não consegue. Quando ela estava falando isso, eu estava me controlando, porque eu estava aqui, eu estou vivendo um momento em que eu escolhi ser mãe, eu amo ser mãe, a minha filha ainda vai fazer 2 anos, é uma bebê. E aí tudo voltou, eu falei para Amanda, eu me senti abençoada de ser mãe na pandemia, porque eu não tive que escolher entre seguir a carreira, não, simplesmente fiquei em casa, curtindo ao máximo a minha gravidez, a minha maternidade, não tive ajuda de ninguém, nem babá.
porque estava num momento tenso, né, com o negócio de Covid. E foi maravilhoso. Eu me descobri uma mãezona, leoa, achei... Eu sempre imaginei a minha gravidez, vou ter a minha mãe do lado, vou não sei o quê. Não dava para ter. E foi incrível. E hoje, com as coisas voltando ao normal, eu escolho não voltar com a corda toda, entendeu? Porque eu não quero deixar minha filha ficar 40 dias fora de casa em turnê, e aí? Aí, às vezes, quando eu fico 5 dias, uma semana, eu levo ela. Ou, às vezes, eu escolho, não, vou fazer só um show final de semana. Então, assim, são escolhas, né? Eu sei que posso estar perdendo, tá mais foco na carreira, mas é o meu momento, eu não quero perder isso. Eu acho que tem muito a ver com essa escolha de ser feliz. Eu me sinto melhor assim. A minha filha é agora a prioridade na minha vida, o amor maior do mundo. É dosar, né? Isso. Maurício, é isso que a gente tá... Eu acho que assim, é dosar. Do mesmo jeito que a gente diz, olha, pra você dizer que você é uma mulher bem-sucedida, você não precisa ter não sei quantos milhões na sua conta. Às vezes você é muito bem-sucedida em ser uma baita de uma mãe. Então, eu acho que é essa felicidade de dosar, de equilibrar. Sabe uma coisa, Amanda, que eu queria trazer? Me caiu uma ficha agora, ouvindo e falando desse tema. Não é só das mulheres esse conflito. Você sabe que nos dias de hoje, eu vejo, tanto no meu caso, como amigos meus irmãos e pessoas próximas, tem muitos homens que têm esse conflito também, porque muitas vezes o homem traz para ele, por conta própria, aquela coisa de ter que ser o provedor, porque também é um sofrimento. Né? E hoje, na verdade, todos têm a possibilidade de prover para a família o que quer que seja, não só o financeiro, tudo. Amor, cuidado, carinho, zelo, atenção e tudo isso. E tem muitos homens também que sofrem isso, porque eles estão trabalhando, eles estão trazendo aquele peso que não é só deles também, né? E eles ficam com uma aflição de que eles não estão sendo pais, porque eles não estão junto com os filhos, porque eles não estão junto com a família, e assim por diante. Então, seja homem ou seja mulher, não precisa ser tudo, a gente não tem que ser tudo, a gente não deve. O ter e o dever são palavras que eu estou tirando cada vez mais da minha vida e tá fazendo sentido. Aconselho, eu posso, se fizer sentido, para aquilo que eu entendo que é bom para mim e para aqueles que estão ao meu lado. Eu posso, se fizer sentido, e não eu devo ser. Eu não preciso ser bem-sucedido em tudo, mas daquilo que faz sentido para quem eu sou, reconhecendo quem eu sou. Eu acho, Maurício, que passam por 2 pontos fundamentais o que você está falando, tanto para homens quanto para mulheres, né? Eu acho que o autoconhecimento, né, e a comunicação. O autoconhecimento, né, Amanda, porque é você olhar um pouco para dentro de si, né? O momento que você está vivendo, as suas necessidades para aquele momento, a sua intenção de vida para aquele momento que você está vivendo, né? Então, ali acabou de falar, né? Ela se viu no momento mãe e ainda quer curtir aquilo, né? Qual o momento que você está se vendo necessário em correr atrás, em prover algo para você e para a família? E a comunicação é o diálogo, né? E é você dividir isso com o teu companheiro, com a tua companheira. Exatamente. Né? Eu acho que o momento agora meu é ser mãe, então você pode prover mais, desculpa né? te cortar. Acho não só ser, eu também quero ser artista, Sim. eu amo trabalhar. Só dizendo assim, que eu não quero voltar só com isso e esquecer que agora eu sou mãe. E dá pra Tô tentando, fazer um pouquinho, né? não vou voltar com a corda toda, entendeu? Não, eu sinto falta. Eu Aqui o gosto de estar exemplo no de vocês palco. 4, né? As 4 são mães. São mães e são muito bem-sucedidas, né? Enfim, Mas tá aí assim, um exemplo não que é tô possível. escolhendo só ser mãe. Claro. Não, eu quero ser tudo. Assim, Mas a gente quer. Calma. A gente quer, a gente tem que Mais dosar. um pouquinho de cada, assim. Com parcimônia, eu acho que a gente consegue, né? E essa Dosando. contabilidade aí, cada um é que sabe da Sabe sua, né? algo que é libertador? É o seguinte, você falou muito bem, a coisa do autoconhecimento. É o princípio de tudo. Eu me conhecer, que tem a ver com o que eu estava dizendo, de você reconhecer o teu valor e de saber aquilo que você gosta. O que é bom para você? O que você gosta de fazer? Né? O que você é bom no que faz? Porque eu talvez não sou bom em tudo. Né? Então, o que eu realmente, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom no que eu faço, o que o mundo precisa e o que eu sou pago para fazer. Isso é um conceito que chama Ikigai, que é um conceito japonês que significa o sentido de eu acordar todos os dias. É uma das formas que eu uso sempre de falar sobre propósito. Né? Eu não sou bom em tudo, eu não preciso fazer tudo e eu nem posso fazer tudo. Eu não gosto de fazer tudo, tem coisas que eu não gosto de fazer. Mas tem coisas que mesmo não gostando, me cabe fazer, eu preciso fazer. Então é saber dosar isso.
E o mais importante, a gente estava falando de liberdade nos blocos anteriores, a liberdade vem justamente de eu entender o meu valor, de eu reconhecer a minha força e, com isso, me respeitar. E quando eu reconheço o meu valor, eu não me submeto a nada nem a ninguém. Se eu estou num relacionamento abusivo, eu não sou obrigado. Eu me respeito e eu exijo respeito. E se a pessoa não me respeita, adeus. Ah, mas o que eu vou fazer porque eu dependo financeiramente? Você não depende financeiramente. Você, nessa condição, está dependendo financeiramente. Mas você tem força e tem a possibilidade de fazer algo. A venda direta, por exemplo, inclusive eu trouxe meus livros, um deles fala sobre venda direta, que é o poder libertador das vendas diretas. A venda direta é um exemplo disso. Ela se originou com mulheres e ela libertou milhões de mulheres no Brasil e no mundo, né, que passaram a fazer frente às suas despesas. Existem N empresas e N possibilidades de vendas diretas. Aqui na própria TV Aparecida, cada programa tem sempre dicas de como ganhar um dinheiro. Então não importa, eu não me formei na universidade, eu não... O que passou, passou. Eu não volto atrás e refaço. Mas eu tenho possibilidades, eu tenho força e eu não preciso me submeter a nada nem a ninguém. E, por último, eu não preciso me impor a nada nem a ninguém. Eu preciso ser eu, estar no meio. E eu vou deixar aqui para você. Encontra pelo seu Instagram, pela sua rede social? Pelo meu Instagram, está disponível nas lojas, nas livrarias virtuais, enfim, todos os sites de venda de livros pelo Brasil inteiro, entrega para o Brasil inteiro. Esse livro, eu trabalho há 30 anos com vendas diretas, né? Sim. E daí vem a minha paixão por essa coisa das pessoas. E a venda direta, ela é uma ferramenta espetacular. Ela é democrática, qualquer pessoa pode fazer. Nesse livro eu dou o caminho passo a passo, né, para o entendimento do mercado da venda direta e como desenvolver esse negócio. E seja qual for a vida que alguém teve até agora, especialmente mulheres, se ela assumir o controle da vida dela, a venda direta pode ser uma ferramenta. É uma ferramenta, Maurício, para ser, né? Ela tem, vamos supor, quer se separar, não tem condição financeira para isso. É uma opção. Absolutamente. E é uma opção para ser um plano B também, né? Para complementar a renda. E é daí que surgiu a venda direta. Muitas mulheres fizeram frente às suas despesas. Imagina há 30, 40, 50 anos atrás, quando a venda direta surgiu no Brasil, mulheres que ficavam viúvas ou que eram abandonadas com os filhos e precisavam fazer frente às despesas, né? E era uma forma. E mulheres poderosíssimas, você vê exemplos. Hoje tem homens e mulheres na venda direta, jovens, tem pessoas de todas as idades. Mas, essencialmente, mulheres, desde o início, se libertaram e também fizeram frente às despesas da família com essa ferramenta. É muito legal, porque você pode vender da tua casa, você não precisa sair de casa. Então, a gente falou tanto de maternidade aqui, né? Que logo no início, a gente sabe, os 6 primeiros meses são desafiadores, você tá amamentando. Às vezes, você tem que ficar mais no ninho ali, mas você não precisa deixar de trabalhar, pode ter essa opção. Absolutamente. Todas as possibilidades existem. O que é importante é as mulheres e também os homens, né? Mas estamos falando, sobretudo, de mulheres, que eu acho que precisa de uma ênfase maior, sim. A mulher reconhecer o valor dela, entender que ela não precisa se submeter a nada nem a ninguém, que ela precisa se respeitar e exigir respeito. A coisa mais importante, a mulher, quando chegar num caso como foi falado aqui, você não entende porque você é mulher, é isso que você precisa comprar, você me respeite. Você está avançando um espaço que eu não te dei. A questão do assédio, a mesma coisa. Você me respeite. Eu não te dei essa liberdade e eu não aceito isso. Se posicionar. Se posicionar. E me permite dar um recado para os homens? Que câmera que eu posso olhar? Aqui. Homens, respeitem as mulheres para serem respeitados. E, sobretudo, admire o valor das mulheres. Então, você que é casado, que namora, que você tem a tua mãe viva, próxima de você, a tua irmã, amigas, olha para elas e fala, eu te admiro, tenho orgulho de você por ser quem você é. Reconheça o valor dela, reconheça a beleza dela, reconheça a importância dela para a tua vida e para o mundo. O mundo precisa desse equilíbrio. Às vezes a gente desequilibra para poder equilibrar. O mundo precisa desse equilíbrio. Quem é mais importante? Homens e mulheres. Mais importante ainda, não importa o que você é, mas quem você é.
A gente precisa ir para esse lugar onde a gente admira os talentos das pessoas, os valores, os princípios, as contribuições que elas dão para o mundo. Mais do que o que elas são. O que elas são não importa. Mas quem elas são é o que mais importa. E que fique claro aqui também que nós hoje estamos fazendo um programa enaltecendo o valor da mulher, a evolução e o desenvolvimento, mas assim, com todo o nosso respeito a você, homem, né? Quando o Maurício entrou e eu disse, existem homens, e é verdade. E existem mulheres e mulheres também, obviamente. Então aqui fica também o nosso salve, o nosso respeito. É claro que todas nós desejamos um grande homem, um homem de caráter, um homem honesto, um homem que nos respeite, né? Respeite os nossos filhos, crie com amor um ambiente de paz em casa. É isso. Então, e né? Tem uma coisa também, Amanda, que o devido louvor aos dois sexos. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar também, que eu estava esperando esse momento, a nossa convidada pelo Skype falou que as maiores rivais são as mulheres, né? As mulheres são as rivais. Então, eu queria falar com as mulheres também do termo sororidade, né? Que essa palavra foi inventada para ser um termo feminino da fraternidade, que é uma palavra masculina. Então, assim, vamos nos apoiar mais. Ninguém entende melhor uma mulher do que outra mulher. A gente sabe da luta de cada uma, né? Eu estava vendo ali, achei genial, Mana. E eu, como mulher, pensei a mesma coisa. Ela ainda com um jeitinho na hora de... Ela sabia do trabalho dela, ela estudou para isso, ela é capaz, e ela ainda teve que se submeter e falar, vamos levar os dois. O jeitinho da mulher de ser fluida, né? Então, eu acho que as mulheres têm que, sim, ter mais empatia, união. Então, vamos sempre lembrar dessa palavrinha, sororidade, que eu acho que a gente também precisa se apoiar cada vez mais nessa luta e na nossa evolução na sociedade como um todo. E aprender a se posicionar, né? Você pode se posicionar. Ali, por exemplo, é uma mulher muito doce. Você tem uma voz doce, uma postura doce. Então, você não precisa mudar, né? Quando a gente diz assim, mas ela quer que eu me posicione, que eu seja firme, você não precisa virar outra pessoa. Você pode manter a sua feminilidade, a sua doçura e ainda assim ser firme e se impor em momentos pontuais, não é? Como aconteceu principalmente no Power Couple, né? Isso aconteceu muito. As pessoas viam, mas então você não se impõe, você é isenta, tá isentona. Falei, não, muito pelo contrário, a minha posição está muito clara, eu acho que para todo mundo aqui. Só que eu não preciso levantar o tom de voz, eu não preciso usar palavras que te ofendam, que te diminuam. A gente está aqui de igual para igual, né? Então, eu não preciso diminuir ninguém, não preciso ofender ninguém, eu não preciso nem levantar o tom de voz, né? E aí, eles apelidaram a gente do... como que era? Era o bonde dos civilizados. Eu falei, eu sou mesmo. Isso é legal, essa coisa de impor a força, né? Quer dizer, se você sabe o teu valor, você não precisa impor nada. E tem um ditado maravilhoso que eu levo para minha vida. Quando você discute com um idiota, você se rebaixa ao nível dele e ele ganha porque tem mais experiência em ser idiota. Né? Então, você não precisa discutir. Tem mais experiência. Muito bom. É isso. Isso é muito importante. A mulher, ela tem essa força, mas muitas mulheres acham que elas têm que... se masculinizar, se embrutecer para poder mostrar o seu valor, e não é isso, né? A mulher, ela tá ali, vocês têm um sexto sentido, como vocês falam, vocês têm a percepção. A mulher que está conectada com a força dela, ela fica só observando, assim, né? E aí os homens, eles ficam acuados, porque ele sabe que ele não sabe o que ela está pensando e o que ela está vendo. Eu aprendi ao longo do tempo a ouvir os conselhos da época que eu era casado, depois da minha mãe e agora das minhas amigas. Elas falam alguma coisa, eu não estou vendo o que ela está vendo, mas vocês têm uma intuição, uma sensibilidade importante. E se vocês estão conectadas à força, isso é importante perceber. Deus criou o homem e depois resolveu acertar, né? A mulher, ela é a geradora da vida. A mulher, ela acolhe a vida para gerar a vida. O mundo só existe porque existe a mulher. Também porque precisa do homem. Mas a mulher é que acolhe, a mulher é que cuida, a mulher traz esse amor que não está na essência masculina. Então, entender esse valor como parte do todo, não mais nem menos importante. E, a partir dali, respeitar o homem também.
né? Eu acredito que em algum momento nós vamos discutir o oposto, porque é um pêndulo, a gente vive num pêndulo, E a mas mulher- é buscar esse equilíbrio. A mulher ajuda na construção do homem, né? Óbvio. Isso a nossa avó, nossa bisavó Sempre. sábia já dizia, a mulher edifica, isso é bíblico, né? A mulher edifica o seu lar, porque ela tem essa capacidade de moldar as coisas. De unir, de trazer essa amorosidade, essa paz, essa sabedoria. Se depende do homem, já sai chutando tudo, já sai brigando, já sai falando alto. A mulher fala, calma, calma, vamos trazer um pouco mais de paz, né? E eu acho que tudo que tem acontecido, né, nas últimas décadas, a mulher, mercado de trabalho, precisar se impor e às vezes se embrutecer, né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode se desconectar da nossa Vai feminilidade. contra a essência, né? Não precisa. Não precisa. Você pode ser forte, falando doce, suave, sendo frágil. Tem força na fragilidade. E a feminilidade, a gente não pode esquecer de se conectar com isso. Isso, Né? absolutamente. Estar conectado à tua essência. Esse é o grande ponto. E a gente tem aqui, Deus quando criou o mundo, ele pôs a gravidade, eu acho que para isso, né? Para provar a nossa força. E eu só levanto quando eu reconheço a minha força para poder levantar, olhar o mundo mais de alto e fazer a minha caminhada, a minha jornada. E junto com isso, a gravidade também nos provoca a buscar esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio é isso. E aí, quando eu estou conectado à minha essência, eu estou conectado ao meu centro. E aí eu consigo ter o equilíbrio junto com a força para fazer a minha jornada. Li, você... Eu me lembro que eu te entrevistei num período que você estava grávida. Eu não lembro se você estava grávida, se você tinha acabado de ter a neném. Eu sei que você teve um acerto ali com o pai da tua filha, né? E a gente comentou disso, que a mulher edifica o seu lar. E eu queria que você falasse sobre essa importância, porque hoje você tem uma família tão linda. É que a gente começou fora de ordem, né, as coisas, né? A gente estava se conhecendo e aí veio a Antonella e ficamos naquele dilema se a gente queria continuar junto ou não. Eu falei, caramba, eu vou ter um vínculo eterno com esse cara, eu nem sei se eu quero ficar com esse cara. E, enfim, a gente acabou se separando e quando a gente voltou, a gente teve uma conversa muito séria e eu falei, olha, quando a gente ficava e a gente estava se conhecendo, era outra história, né? A gente estava se conhecendo e tal. Só que agora eu tenho uma visão diferente, até por conta da maternidade, né? Eu não me vejo entrando em vários relacionamentos agora também, porque que exemplo que eu quero dar para ela, né? Então eu gostaria que você também, quando se relacionar com outras pessoas, só apresente para ela se realmente for alguém que você for levar a sério mesmo, para que ela tenha um exemplo, né, de que não é bagunçado assim, né? E aí no fim acabou que ele falou que com esse tempo de convivência separados, né, vendo a postura que eu passei a ter, porque a maternidade transforma muito a mulher, né? E ele falou que passou a admirar essa outra mulher que ele conheceu depois da maternidade e foi aí que ele começou a visualizar a gente junto e até me pegou de surpresa porque eu já tinha desencanado, falei, vou ficar sofrendo por causa de homem? Não vou, né? Então eu já tinha desencanado, já estava em outra, já, vixe, nem passava pela minha cabeça. Então a gente sentou e foi meio que isso, olha, a partir de agora, se você quiser, vai ter que ser assim, 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 porque eu acho que esse é o correto e sempre respeitando também o espaço do outro, né? Não impondo, vai ser do meu jeito, né? Eu acho que dessa maneira vai ser saudável para você, para mim, né? Eu acho que a gente não pode privar o outro também, né? Daquilo que o outro gosta. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Até acho que talvez por conta do outro relacionamento eu ter me anulado muito, isso trouxe essa maturidade para agora também, né? Para, ok, eu não quero que você se anule e eu também não quero me anular, né? Então isso foi muito bacana. Porque realmente acho que essa maturidade trouxe essa sabedoria para que a gente conseguisse edificar um lar harmônico. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, e falo com muita alegria que
Hoje o meu maior prêmio, se eu não ganhei prêmio na Fazenda, não ganhei no Power Couple, o meu maior prêmio foi com certeza a minha família, minha filha. O que eu tenho hoje é tudo que eu tenho de mais precioso. Ah, querida, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Contato dali tá aí no vídeo pra vocês. Michele, obrigada, adorei você aqui. Obrigada a você, viu, Amanda? Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvir essas histórias e ouvindo você falar. E todos nós, dá pra ver que não é fácil pra ninguém, né? Claro. Então todo mundo tem desafios, né, Amanda? Então, como cada um enfrenta os seus, olhando pra dentro de si, olhando o que pode fazer pro outro, pro mundo, né, melhor. Então acho que esses são os nossos desafios diários. Obrigada, viu, Saúde e pelo alegria convite. pra sua Antonella também. Obrigada, pra sua princesa também. Obrigada, viu, Lia? Obrigada, meu amor. Sempre um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Obrigada, amor. É assim, a Amanda é uma pessoa que nos bastidores, né? Eu pedi muita dica pra ela quando eu tava grávida. Você lembra Ela quando a gente exerce foi... a sororidade. Hã? Quando a gente foi no salão de beleza e a gente fez aquela brincadeira da colher? Quando a mulher tá É grávida, verdade. você pega 2 poltronas e põe um garfo e uma colher. Sem ela ver. É e aí você verdade. diz pra grávida, senta. Onde sentar vai ser menina ou menino. Deu certo comigo e deu certo com você. Deu certo. E eu tinha uma impressão que eu ia ser mãe de menino, né? Porque a vida inteira minha mãe falava, você vai ser mãe de menino. Aquelas simpatias. E você acredita, mãe, né? Então eu achava que era menino, aí depois foi menina. Mas é uma menina Eu tão linda, amo ser tão mãe linda. dela. E assim, você tá maravilhosa, você tá cada dia melhor. Adorei seu programa. Quando eu cheguei aqui e vi essas mulheres, ai, que interessante. E aí depois, toda hora tem uma surpresa, né? Um convidado que vai entrando, assim, parabéns, tá tudo muito lindo, foi um prazer. Obrigada, meu amor. Maurício, Gratidão, que honra minha ter você querida, aqui, demais, viu? demais. Volta sempre, fica assim, Sempre. nosso freguês aqui. Você leu meu pensamento. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, que legal. Quero estar aqui sempre. Sabe aquela vontade de quero mais? Conte comigo, absolutamente sempre. E que as mulheres e os homens possam buscar essa negociação, né, para viver em paz. Trata-se de viver bem, né? Ter menos medo da idade, medo do que vai acontecer, medo de ficar sozinho, medo... Quando você sabe a tua força, todo medo vai ser vencido. Tudo aquilo que você teme, você vai poder enfrentar as tuas barreiras. Tamo Tá aí mais junto. uma vez os 2 livros do Maurício para vocês, ou As Vendas Diretas, e esse aqui, Porque as Pessoas, não são felizes. Eu estou fazendo um evento todo mês lá em São Paulo, Happy Day. É um Ai, que sábado à gostoso. tarde. No meu Instagram tem, o próximo é 24 de setembro. É um sábado à tarde, super gostoso. Vamos falar sobre beleza, sobre ficar em forma e lidar com esse conflito, né? Então, eu acho que é um tema bastante propício Olha aqui que pro dia de legal, hoje. que 24 de legal. setembro, vai estar lá no meu Instagram. Adorei, Happy adorei. Day. Você encerra pra gente cantando, meu amor? Claro. Olha, eu quero agradecer a você que passou um pouco da sua noite de sábado aqui com a gente. Foi uma delícia. Você, mulher, né? Que a gente possa sempre enaltecer a tua força, o teu valor, né? Que você sempre se respeite em primeiro lugar. Que você consiga edificar, assim, o seu lar, a sua casa, os seus sonhos, as suas realizações, os teus filhos. Nunca perca a sua essência. E lembre-se sempre, sucesso é ser o que você quiser.